Cristiano, seja bem-vindo à programação da Prime. Eu já começo com a pergunta para você, meu amigo. Você acha que as atitudes políticas na contenção do coronavírus estão sendo tomadas de forma correta? Boa noite aos ouvintes do programa. E, primeiramente, respondendo a tua pergunta, eu considero que as medidas elas não estão corretas. Ainda que o governo ele tenha tardiamente tomado algumas medidas contra a pandemia da Covid-19, eu avalio que essas medidas, elas, na verdade, elas foram muito mais no âmbito econômico, e se nós formos avaliar, o gasto que o governo ele tem tido até o momento, ele é inferior às outras nações que estão executando as políticas anticíclicas e ao mesmo tempo que elas tomam as medidas profiláticas recomendadas pela OMS. E por parte do governo, como eu já havia falado, a gente tem visto muito mais uma preocupação com o cenário econômico do que com as recomendações da OMS, dos biólogos e também dos profissionais de saúde. Então, tendo em vista isso tudo que a gente está conversando aqui, eu recorro a duas teses sobre o que vem acontecendo. Primeiro, eu avalio que o Bolsonaro ele quer ser uma espécie de um engenheiro do caos. Por isso, a todo momento a gente vê ele tensionando com os governadores, com os ministros dele, diga-se de passagem, né? Os prefeitos, os profissionais de saúde. E nessa semana, a gente até acabou vendo ele novamente, né? Contrariando ali as recomendações dos especialistas. Ele acabou até nessa semana agora, ontem eu vi ele veiculando o lançamento de uma campanha chamada O Brasil Não Pode Parar, que a gente já sabe que é uma campanha para atender os interesses do mercado financeiro que está bastante assustado com a inatividade devido ao vírus. E a segunda tese que eu trabalho é que o Bolsonaro ele acabou atrasando essas medidas profiláticas e as medidas econômicas também, porque ele estava fazendo um ajuste do discurso para ele poder tensionar de novo com a oposição, até para que ele possa trazer a narrativa a favor dele. E uma das missões dele é culpabilizar os governadores após a tragédia que eles estão prevendo, né? Então, ele tentou, né, inúmeras vezes se pronunciar contra eles, ele já se pronunciou desastrosamente 2 vezes, mas ele nunca deixou de entrar nessa rota de colisão com os governadores para ele buscar essa narrativa que ele vem tentando buscar. E aí, né, a gente começa a ver por esses movimentos, essas carreatas, né, a gente começa a ver que em parte, ele conseguiu incutir nos brasileiros a narrativa, né? E ele mesmo, né, tem utilizado uma narrativa de que existe uma dicotomia entre a preservação da vida, versus as consequências econômicas. Então, esse discurso ele está nas redes sociais, a gente tem visto muito os conservadores, aquele pessoal mais de direita, falando que é preciso retomar a atividade para que a gente não perca as vidas, né? E então, como eu disse, né, isso acaba redundando nesses movimentos que a gente está vendo aí agora nas ruas, né? E, claro, né, isso sem contar não é só as pessoas e o próprio presidente, né? A gente precisa lembrar que existe também, até mesmo por parte dos empresários, essa equação fria de que, né, que é preciso salvar a economia e se tiver que perder algumas vidas, fazer o quê, né? A gente viu isso, inclusive, o presidente reproduzindo essa fala ainda hoje. Então, só para eu fechar minha ideia, eu quero trazer para vocês uma reflexão de um economista que, na verdade,
ele está bastante longe de ser um aliado nosso. O nome dele é Carlos Góes, e ele estava fazendo uma reflexão que eu achei bem interessante, justamente sobre essa falsa oposição entre salvar vidas e salvar a economia. E segundo ele, nessa equação fria que esses empresários desesperados estão montando, tem um aspecto econômico calculável que eles não estão colocando, que é a perda da capacidade produtiva pela redução da força de trabalho. E aí ele frisa aqui que se o cenário econômico que vem sendo projetado pelo Ministério da Saúde ele se concretizasse, nós poderíamos ter 60% de contaminação. E para concluir, ele ainda avalia que se nós avaliarmos só as perdas na capacidade produtiva, excetuando os impactos na família, saúde, sociedade, isso acabaria significando que a economia perderia 800 bilhões de reais. Então, ele demonstra cabalmente que nós devemos combater essa narrativa que muitos empresários desesperados estão fazendo e que, infelizmente, uma parte dos pequenos comerciantes estão comprando essa versão. Então, cabe a nós, né, trazermos reflexões como essas e outras, né, que vierem a surgir, para que nós possamos esclarecer um pouquinho mais o pessoal que ainda enxerga que existe essa dicotomia.